Você se sente inseguro em viajar por conta própria? Ou acha que dá muito trabalho planejar tudo sozinho? Então vem assistir esse vídeo que eu vou te contar 9 passos para você planejar a sua viagem sem precisar de agência. Depois da vinheta. Fala pessoal, eu sou Elizabeth Alves e esse é o Vida Outside. No vídeo de hoje vou contar para vocês 9 passos para vocês conseguirem viajar sem depender de agência, sozinhos. Olha que legal! Muita gente tem essa vontade, mas tem receio ou então acha que dá muito trabalho, então sempre vai direto nas agências ou ainda viaja já por conta própria, mas fica sempre perdido na hora de fazer esse planejamento. Então assiste esse vídeo até o final que a gente vai te contar 9 passos para vocês não errarem mais e fazer aí o checklist de tudo que é necessário. Então, gente, primeiro eu queria explicar para vocês o motivo que muitas pessoas preferem viajar por conta própria. Eu acredito que o principal, inclusive é um motivo que nós aqui também preferimos, é a questão de você ter flexibilidade nas datas que vocês vão escolher para o destino. Geralmente com agência tem aquela data já fechada, é um pacote de 4 dias, 6 dias, 8 dias, enfim, é o pacote já com a data determinada de saída, de retorno e de permanência também naquele destino. Viajando por conta própria, você pode, de repente, estender aquele período se você quiser ficar mais tempo. Se você quiser dividir, ficar em 2, 3 lugares diferentes ali próximos, ou então quer pegar um voo para um outro destino, você consegue fazer do seu jeito personalizado aí, de acordo com a tua vontade e a tua necessidade. Então, gente, esse é o fator número 1. Também tem um outro fator que é assim: se você está num destino, de repente você quer aproveitar ele no melhor momento, naquele horário específico que não tá cheio de turista, e quando você vai com a agência, você vai com aquela galera toda, né? Por exemplo, eu quero ver um pôr do sol, tirar fotos, curtir. Se você vai no horário da agência, você vai chegar lá no mesmo momento que todo mundo, você vai ali, tá cheio de gente do teu lado, vai ter aquele horário cronometrado de chegar e de sair, você não vai poder curtir além daquilo. Se você tá por conta própria, você vai mais cedo, pega um lugar bacana, curte ali aquele momento, acabou o pôr do sol, não tem que sair correndo, sabe? Você tem essa flexibilidade também nas atrações e não só, como eu disse, no roteiro em si. Outro fator que pesa bastante aí é o custo, gente. Algumas vezes a gente até encontra preços mais acessíveis pelas agências, mas não é a regra. Normalmente a gente consegue preços melhores se organizando por conta própria. Então essa é ainda mais uma vantagem para vocês saírem aí desse pacote fechado de agência e arriscar um pouquinho, ter essa experiência de viajar sem depender de agência e depois contar pra gente o que vocês acharam aí da experiência de viagem de vocês. Deixa eu aproveitar e também pedir para vocês se inscreverem no nosso canal se ainda não estiver inscrito, claro. Tem muito conteúdo bacana aqui, se é o teu primeiro vídeo, olha, tem muita coisa legal, aproveita aí que a gente faz com muito carinho os conteúdos pra vocês. Então, gente, sem mais delongas, bora para o vídeo. Então, bora aí pro nosso passo número 1. Gente, esse passo é muito importante que seja o primeiro mesmo, porque a gente às vezes se planeja aí, se organiza de um jeito e esquece de pensar nele. Ele vai ser lá o 7º, 8º, 9º passo a se pensar, e não é o primeiro, tá? Que é o quê? Defina o seu orçamento. Não adianta a gente pensar num rolê que é mais caro se a gente não tem aí a grana para ir para esse rolê. Então, primeiro ponto, quanto que eu tenho disponível para fazer essa viagem? Se você tiver X, não adianta você pensar no Z, no Y, você vai planejar uma viagem que dê pra você pagar com um X. Pode parecer óbvio, mas não é. Muita gente aí se endivida pra caramba e depois fica aí com a corda no pescoço por conta disso. Inclusive, esse passo é para sua viagem dos sonhos não se tornar um pesadelo quando você voltar, não é mesmo? Então, para não sair do teu esquema aí financeiro, planeje de acordo com o que você tem disponível. Vamos pro passo número 2. Defina o seu destino. Primeira coisa que vocês têm que saber, o que vocês querem fazer nessa viagem? Quer uma viagem mais cultural? Quer praia? Quer montanha? Quer cachoeira? Enfim, o que você quer fazer?
E aí, definindo isso, você tem que ver se o período que você vai viajar é bacana para esse destino. Por exemplo, eu quero viajar para Cancún e o período que eu tenho disponível é setembro. Setembro é um mês que tem risco de chuvas e furacão em Cancún. Não é que não dá para viajar, mas existem esses riscos. De repente você não quer arriscar aí a sua viagem de férias, a sua programação toda num rolê que pode aí causar uma frustração na tua viagem. Pode ser que nada disso aconteça, mas e se acontecer? Você quer pagar para ver? Se você não se importa com isso, ok, vai feliz e não precisa nem se preocupar com isso. Agora, se você é aquela pessoa mais, de repente eu mudaria de opção. Então você teria opções, por exemplo, Jericoacoara, Lençóis Maranhenses, internacional, a Grécia. Setembro é mês para algumas épocas melhores do que Cancún. E aí você vai, a partir dessa informação, planejar aí o teu mês com o que você quer fazer para não se frustrar aí de repente se acontecer um imprevisto desses. E agora o nosso terceiro passo. Esse aqui, gente, é muito importante, então presta atenção, tá? Antes de gastar dinheiro com qualquer coisa aí da viagem, vocês têm que separar a documentação, tudo que é exigido para vocês entrarem no país que vocês vão, ou na cidade, se for viagem nacional, enfim. Primeira coisa, se for uma viagem internacional, precisa de visto para entrar no país? Então, antes de comprar a passagem, vocês precisam saber se vocês vão conseguir tirar o visto. Existe muita gente aí que já passou por essa situação que não é muito agradável, de você já ter comprado a tua passagem, por exemplo, para os Estados Unidos, que é um país que a gente ama, né? Brasileiro ama Estados Unidos, vive indo para lá. E aí, comprou a passagem aérea, foi lá tirar o visto, foi negado. E aí, o que você faz? Gente, é uma dor de cabeça depois tentar remanejar aí, mudar a data para ver se você consegue tentar novamente tirar o visto, ou então mudar o teu destino, enfim. Não faça isso. Primeiro, tire o visto. Se não for um país que exija visto, verifique tua documentação. RG para alguns países aqui da América do Sul não tem necessidade, ou dentro do país mesmo, precisa estar com RG aí com uma fotinha atual, não adianta ter fotinho de nenê que não vai conseguir voar. Se precisar de passaporte, se teu passaporte está em dia, se ele está aí no prazo, porque às vezes ele está no prazo, mas faltando 6 meses para vencer o passaporte, em alguns países você não consegue mais voar, então tem que se atentar a isso. A gente até tem um vídeo aqui explicando sobre como tirar seu passaporte, se você ainda não tem, a gente deixa o link aqui para vocês na descrição. Presta atenção também na tua vacinação. Alguns países você só entra com algumas vacinas específicas. Por exemplo, febre amarela. Alguns lugares é exigido, não entra se não tiver com ela atualizadinha aí. Outra vacina aí que tá cobrando em praticamente todos os destinos internacionais é a do Covid. Então, se você tiver com a tua vacinação em dia, verifica também o prazo, porque tem alguns países que você tem que estar aí com um número de dias dela tomada. Então, isso é muito importante. E se você é daquelas pessoas que morre de medo aí da imigração, a gente tem um vídeo no canal explicando para vocês como que faz para passar pela imigração. A gente vai deixar o link também aqui na descrição do vídeo. Estão anotando tudo que eu tô falando? Então anota mais essa aí. Seguro viagem. Muita gente negligencia essa informação, mas o seguro viagem é importantíssimo. Alguns países é obrigatório, por exemplo, países da Europa. E outros países não é obrigatório, porém, se você passar mal num país, por exemplo, Estados Unidos, qualquer país, gente, é muito cara a saúde nesses lugares. Você vai precisar de uma internação, vai precisar de um atendimento emergencial, você vai gastar muito dinheiro. O Brasil é um dos pouquíssimos países em que existe ainda o SUS, existe a saúde pública para te atender. Então, se você passar mal num país que não é teu e você não tiver seguro viagem, você vai gastar uma grana aí que você não estava planejando. Então, por precaução, faça sempre o seguro viagem. Inclusive, aqui no Brasil, também é importante, a não ser que o seu plano de saúde seja um plano muito bom, que atenda realmente cobertura nacional, é legal vocês fazerem, inclusive, no Brasil, gente. E a gente vai deixar aqui para facilitar para vocês também um link na descrição do vídeo para fazer a cotação aí e garantir os melhores preços de seguro viagem. E agora vamos para o nosso quarto passo. Bom, você já definiu o teu orçamento, já definiu o estilo de viagem, escolheu o destino e já viu a documentação necessária? Tá na hora de comprar a passagem, não é mesmo? A gente tem um vídeo aqui no canal explicando para vocês várias dicas de como economizar aí para comprar passagem aérea.
mas eu vou dar um resumo aqui para vocês do que é principal, primordial para vocês garantirem aí preços bons. Primeira coisa, compre com o máximo de antecedência possível. Então já planejou tudo? Começa já a olhar preço e garante aí com o máximo de antecedência possível essa compra que vai aí sair mais em conta normalmente. Segunda dica, geralmente terças e quartas-feiras são dias que é mais barata a passagem. Então se você conseguir encaixar a sua ida e o seu retorno nesses 2 dias, provavelmente você vai conseguir um preço melhor. Não é uma regra, mas normalmente isso acontece. Terceira dica, não se limite a uma única companhia aérea. Utilize um bom buscador de viagens que ele vai filtrar para vocês de várias companhias qual o melhor valor das passagens aéreas. Agora, se você é daqueles que gosta de uma promoção, a gente vai deixar aqui um link também para vocês com os melhores preços de passagens aéreas para vocês conferirem. E agora o nosso quinto passo, conheça as atrações do teu destino. Veja quais são elas, já dá uma pesquisada aí no que você vai querer fazer no destino. Por quê, gente? É muito importante vocês se planejarem. Às vezes a atração é muito concorrida e aí você chega no teu destino ali esperando naquela expectativa para fazer exatamente aquilo e aí não tem mais ingresso ou já esgotou ou a fila é enorme. Para não passar por essa situação, você pesquisando antes, você já consegue descobrir quando dá para reservar com antecedência. Se der, reserve. Se for algum destino que seja local aberto, aí às vezes a variação climática pode atrapalhar. Então veja se vale a pena ou não arriscar. Mas quando é local fechado, não tenha dúvida, gente. Sempre reserve, porque você vai, no mínimo, ou pagar mais barato ou evitar filas. É sempre mais vantajoso quando tem essa opção. Então já faz aí a tua listinha do que você quer fazer e veja o que dá para você se antecipar. E conhecendo as atrações, você ainda consegue planejar melhor o seu roteiro e encaixar aí os dias que você tem disponível nas atrações que você quer fazer. Inclusive, é muito importante você terem noção da localização das suas atrações, para determinar quanto tempo você tem que sair com antecedência do teu hotel para atração, para determinar, de repente, até a tua localização, o teu ponto inicial aí de onde você vai ficar. É muito importante você ter uma noção de onde que ficam as atrações. E falando em atrações, que tal vocês conhecerem o nosso Instagram? É o @VidaOutside. Lá tem muito conteúdo para vocês conhecerem, inclusive alguns destinos que podem ser os mesmos que você está planejando. Dá uma olhadinha lá nos destaques e nas nossas fotos. Vamos então falar do nosso sexto passo, hospedagem. Bom, gente, sobre hospedagem, é muito importante vocês saberem aonde vocês irão se hospedar. Localização é primordial. Às vezes a gente olha uma pousadinha ali toda charmosa, bonitinha, e a gente vai ver, ela é longe de tudo, você fica isolado, de repente você não alugou um carro, você tá a pé, não tem transporte público, e aí, como é que você faz os teus passeios? Então, é muito importante a localização, tá? Mais inclusive do que a hospedagem em si. Bom, se você vai se hospedar numa cidade grande, por exemplo, capitais, é legal você analisar com calma isso, porque existem mais opções de hospedagens e elas são mais espalhadas mesmo. É legal você ficar geralmente onde ficam mais concentrados os turistas, porque ali você vai ter um pouco mais de estrutura, você vai ter coisas que você consegue fazer a pé. Então é legal você ficar, geralmente fica no centro da cidade, mas isso varia muito. Algumas cidades têm bairros específicos que são mais frequentados por turistas, então é legal você ficar nessa região, inclusive por questões de segurança também. E se você tem segurança de reservar a sua hospedagem por conta própria, a gente vai indicar aqui para vocês 3 buscadores que a gente utiliza muito, que a gente sempre usou, na verdade, e nunca teve nenhum problema, então são confiáveis, que é o Booking, o que a gente mais utiliza, o Airbnb, que é o meu xodó, adoro esse buscador, e o Hotels.com, que às vezes a gente encontra preços melhores do que qualquer outro lugar. Esses 3 são tranquilos, são confiáveis, pode fazer sem medo, e a gente não tá ganhando nada, tá, em nenhum deles, mas é porque realmente a gente utiliza, então a gente tá querendo passar essa dica pra vocês. Inclusive, gente, quando for se hospedar, quando for reservar a hospedagem,
verifica nos comentários o que eles estão falando, as pessoas que já estiveram no local, para vocês terem uma noção se ela é bem avaliada, se as pessoas gostam da localização, da limpeza, do atendimento. Vocês conseguem já ter essas informações antes de viajar e aí se sente mais seguro ainda de fazer a tua reserva. Então vamos agora para o nosso passo número 7, locomoção. Tudo bem que você já se preocupou em ficar numa região que facilite a sua locomoção aí para as atrações, para os restaurantes, as coisas que você vai fazer na viagem. Mas ainda assim é importante você definir o que você vai utilizar. Por exemplo, vai precisar de um transporte para poder acessar as atrações? Se vai, você tem ainda a opção de verificar se você quer alugar um carro, se você quer utilizar o transporte público do lugar. Se for em cidades grandes, geralmente elas têm um transporte público que funciona, que leva você para vários lugares. Algumas regiões já carecem desse transporte público, então você tem que se atentar a isso. Alguns você consegue utilizar os aplicativos de carona, de Uber, enfim. Dá para vocês se locomoverem também com essa opção. E alguns lugares são tão pequenininhos que você consegue fazer tudo a pé. E aí não tem que se preocupar com isso. E se você for fazer um destino internacional, principalmente países da Europa, eles utilizam lá uma outra opção ainda de usar o transporte público, que é eficiente, super funciona, pode confiar. Que seria um cartão transporte onde você geralmente carrega pelos dias que vai utilizar. E ali você usa praticamente todos os transportes públicos que tem disponíveis, que geralmente é metrô, trem e ônibus. E aí vocês também conseguem, inclusive do aeroporto, já sair com esse transporte público para muitos desses destinos. A gente fez isso em Barcelona e em Paris. Mas muitos países europeus têm esse costume, inclusive você geralmente compra no próprio aeroporto o cartão e já carrega ali a quantidade de dias que você vai precisar. Além dessa locomoção no local que você vai estar, tem a locomoção do seu aeroporto para a hospedagem e da hospedagem para o aeroporto. A gente chama isso de transfer. Como é que vai ser o seu transfer? Você vai contratar uma van lá no aeroporto, um táxi, você vai por conta própria, vai pegar um ônibus, verifica essas informações, já vê valores também, já vai tudo certinho para você não ter esse estresse e não se preocupar com isso na hora que chegar. Vamos agora para o nosso 8º passo. Quanto levar e como levar o seu dinheiro? Seguinte, no começo da viagem você fez o planejamento de quanto você vai gastar de forma total. Porém, agora você já fez algumas reservas, você de repente já está pagando a tua hospedagem, então você tem que calcular quanto falta ainda para você gastar no teu destino. Então agora é hora de você calcular a tua alimentação, quanto que você vai gastar por dia na sua alimentação, quantas refeições você vai fazer, faz essa continha aí. Outra coisa, quanto você vai gastar nos passeios que você vai fazer. Alguns você já reservou, então esses você exclui da conta, mas tem passeio aí que você vai ter que pagar na hora. Então calcula esse valor. Calcule a sua hospedagem, se você vai pagar a hospedagem lá no local, já verifique aí, coloque ela nessa conta. Verifique o que você quer levar para fazer comprinhas, de repente você quer trazer coisas para casa, está indo para um destino de compras, então já calcula aí. E não esqueça, claro, de fazer a conversão, verifique quanto que está a média aí da cotação do euro, do dólar. Se for real aí nem precisa ter essa preocupação, mas faça aí com uma margenzinha, tá, gente? Porque a gente sabe que tá oscilando bastante aí o valor do câmbio, então se atente a isso também, coloque uma margem. Agora, como você vai levar esse dinheiro? Existe a opção de você trocar o dinheiro já aqui no Brasil para levar na moeda do teu destino. Se for aqui no Brasil, nem se preocupa com isso. Se você for levar cartão de crédito, de débito, não esquece de desbloquear para o destino que você vai. Você tem que comunicar o teu banco para onde você está indo. Isso é muito importante, senão você não vai conseguir, por mais que seja bandeira internacional. Então, não esqueça. Às vezes no aplicativo você consegue fazer passar essa informação. Se não conseguir, tenta direto na agência bancária, fala com o teu gerente e comunica o local que você está indo viajar e os dias que você vai estar lá, para o teu cartão estar liberado nesses dias. Inclusive, a gente tem uma história aí de um perrengue que a gente passou nos Estados Unidos,
que faltava aí um dia para o nosso retorno. E o cartão de crédito, a gente tinha avisado o banco que o dia que a gente voltava, mas a gerente entendeu que seria um dia antes. Então ela bloqueou o meu cartão no último dia de viagem. Foi o dia que a gente separou para fazer umas comprinhas. Chegou lá na hora, o cartão bloqueou. A gente, meu Deus, o que a gente faz? Já tinha gastado tudo que a gente tinha trocado em dólar, só tinha o cartão. E aí, resumindo, saímos correndo porque a gente não tinha nem mais o dinheiro para pegar o trem, o metrô, para voltar para o aeroporto, porque o nosso voo ia sair daqui, sei lá, 3 horas. Então foi maior correria, a gente teve que achar uma casa de câmbio para trocar R$50 em 10 dólares para conseguir pagar o transporte até o aeroporto para não perder o voo de volta para o Brasil. Então imagina a situação, gente. Não passem por isso, combinem certinho aí a data de retorno para não passar essa situação que, olha, foi um perrengue daqueles que a gente passou, mas deu tudo certo. E se você quiser se aprofundar nesse assunto sobre como levar dinheiro para o exterior, a gente também tem vídeo aqui no canal e vamos deixar na descrição. Então a gente está fazendo aqui para vocês um guia completo aí de como viajar por conta própria sem nenhum estresse, né, gente? Ainda temos nossa última dica para passar para vocês. É um bônus aí que a gente juntou com várias dicas que são importantes, que são assim acessórios, mas que vão fazer diferença aí na tua viagem. Então vamos lá, 9º e último passo para você realizar a sua viagem por conta própria. Nesse passo a gente juntou aqui 3 dicas que são muito importantes, né? Então vamos lá, estude a cultura do local. Algumas coisas que pra gente pode parecer super natural, pode ser ofensivo, dependendo do lugar que você estiver. Por exemplo, a vestimenta que você utiliza em alguns locais pode ser inapropriada, pode inclusive soar ofensivamente para as pessoas daquela região. Assim como a forma que você se porta, o jeito de falar, algum gesto que você está acostumado a fazer. Então, preste atenção a esses detalhes, tente já verificar isso com antecedência para você não desrespeitar, de repente, uma cultura que você não conhece. Agora, uma coisa que vai salvar vocês, dependendo do lugar que vocês estiverem, é ter conexão com a internet. Gente, hoje em dia parece que, não, eu sempre viajei sem isso, não é necessário. Mas olha, para uma viagem independente, faz toda a diferença você ter um mapa à mão para saber onde você tem que ir, como faz para chegar, quanto tempo você vai demorar. Ter as atrações ali, pesquisar alguma coisa na hora que você não saiba, inclusive até a língua, de repente você quer falar uma coisa aí muito específica, não sabe falar aquilo, vai ali, já joga na internet, já pega a tradução, ou de repente mostra aí para um motorista onde você quer ir. É muito mais fácil quando você tem conexão com a internet. E para você contratar a internet nesses países, de repente vale a pena, a gente já utilizou esse serviço, a gente super aprovou, que é contratar um chip de internet. Esse chip pode ser comprado no Brasil, você recebe por correio, já contrata aí os dias que você vai ficar no país, já deixa tudo certinho e desbloqueia no dia que você inicia. É muito tranquilo e salva você de muito perrengue. Ou uma outra opção é você contratar esse serviço já no país que você chegar. Alguns lugares você consegue com facilidade, outros você tem que procurar aonde que oferece esse serviço. Então verifica aí o que é mais fácil para você, verifique valores também, às vezes tem diferença contratar no país, contratar aqui no Brasil. Vê o que é mais fácil para você, mas dependendo do lugar que você for, contrate esse serviço que vai te ajudar bastante. E como eu falei aí, por exemplo, da tradução, uma coisa que eu preciso contar para vocês também, que é uma das nossas dicas, saiba o mínimo possível da língua do país onde você vai se hospedar. É muito mais fácil você conseguir ser bem tratado, ser melhor recebido em alguns lugares, se você sabe, por exemplo, dar um bom dia na língua da pessoa, um obrigada, um quanto custa, sabe aquelas coisas que a gente usa o tempo inteiro? É muito importante vocês terem isso aí à mão. Anota num caderninho, aprende a pronúncia, como é que fala. É o mínimo que você precisa fazer
para você ter essa receptividade. A gente sabe que brasileiro é assim com qualquer pessoa, né? A gente trata bem todo mundo, mas a gente sabe que nos outros países não tem a mesma receptividade que nós temos. Então é legal você ter aí essa carta na manga para abrir aí mais sorrisos, ser melhor tratado no país do teu destino. E inclusive é uma forma de você demonstrar respeito pela língua deles. Então esses foram os 9 passos para vocês conseguirem fazer a viagem de vocês independente, por conta própria. Gente, é possível fazer sim essa viagem, não é um bicho de 7 cabeças, vai ser muito prazeroso, vocês vão ver. Inclusive, essa parte toda que eu passei pra vocês também é muito divertida, sabe? Faz parte, é como se você já estivesse começando a viajar, é muito legal e vale a pena vocês terem essa experiência, fugir um pouco da agência. Lógico, a gente gosta também de agência, mas a gente sempre opta por essa opção por conta realmente da flexibilização, de conhecer mais, aproveitar mais. A gente acha que vai ser proveitoso, inclusive para vocês terem essa experiência. Se você já é esse estilo de viajante, deixa aqui nos comentários se você gosta disso. Conta para as pessoas que estão assistindo esse vídeo como é a sua experiência de viajar sozinho. A gente sempre gosta de ouvir a opinião de vocês. Se ficou alguma dúvida aí, pode mandar nos comentários. Inclusive, pode também chamar a gente pelo direct do nosso Instagram, o @VidaOutside. É mais uma forma da gente se comunicar com vocês. Inclusive, é até um pouco mais rápida. A gente consegue acessar com um pouco mais de facilidade as mensagens do Instagram do que aqui as do YouTube. Porém, fique à vontade, pode deixar seu comentário aqui também. Se foi o seu primeiro vídeo no nosso canal, se inscreva no canal, ajuda a gente a divulgar esse conteúdo aí para os seus amigos, para a galera que vai viajar com você. A gente tá aí no nosso canal crescendo, graças a Deus, todos os dias, só temos a agradecer pelo carinho de vocês. E aproveite para deixar o seu like aí pra gente nesse vídeo, inclusive pra gente saber que esse vídeo foi bom pra você, te ajudou e também nos motiva a produzir mais conteúdo desse tipo. Espero que a viagem de vocês seja incrível, não esqueça de contar pra gente e quando você postar a sua foto no Instagram, não esquece de marcar o Vida Outside pra gente também acompanhar a sua viagem. Agora que você já sabe como viajar por conta própria, fique com a gente, boas viagens e tchau!